Louvado seja Deus, todos conhecem este hino, eu gostaria que me ajudasse. Louvado seja Deus. Santo Deus. Aleluia. Coisa que a tua glória manifesta na minha vida, na tua vida. Aleluia. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu me levo para as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meias tribulações, eu ouvo o gemido do teu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sou humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. A igreja agora é assim. Ainda que pra seguir, pode servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Eu servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Às vezes uma das suas lágrimas deixa o sinal, Ele está contigo. Aleluia. Quando você está chorando, quando você está triste, Ele está dizendo: filha, filha, eu choro, Ele está contigo, esta guerra está perdida. Eu sou o general da guerra, eu estou à frente da batalha. O diabo é perdeu, ele acha que venceu, mas ele vai até onde é perdido. Mas o final da história é eu que estive. Qual a vitória da tua vida? Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver da forma que está, sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sou humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder, Senhor. Ainda que eu te servir, Jesus, eu tenho que sofrer, Senhor. Eu quero te adorar, nem que seja sofrendo, mas eu sei, aleluia, eu vou agradecer a minha vida, a minha alma por toda a eternidade. Aqui é passageiro. Deus sofreu com o Senhor, assim como os apóstolos, assim como Paulo, assim como todos sofreram, chicoteado, morreram, decapitado, pregado na cruz de cabeça para baixo. Mas hoje, o desejo já faz a alegria na glória. Tuas lágrimas não são nem maior, como sinal que tu estás neste lugar. Santo Deus, ó Senhor, que tem chorado nossas lágrimas, Senhor. Aleluia. Eu vou poder, porque às vezes não consigo nem
falar nem expressar. Aleluia. Esse é o sinal. Como sinal tem luz neste lugar. Tua casa, no teu trabalho, onde teu filho, a tua filha, o teu esposo está, ali ele está presente. Aleluia. Quando você colocar as plantas dos seus pés, ali o Senhor está. Aleluia. 1 Coríntios fala 3:6 fala que o Senhor, aleluia, ele deixa claro que ai daquele que destruiu o templo de Deus, que somos nós, que somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Somos o templo. E onde você colocar as plantas dos teus pés, você está levando a presença de Deus. Porque Ele mora em mim, mora em você. Antigamente levaram a arca da aliança, carregando a presença de Deus. Mas hoje basta você ir, fazer o ide. Onde você colocar as plantas dos teus pés, Senhor, ali está. Porque você carrega Ele dentro de você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus. Deus maravilhoso. Mateus capítulo 4. Então, é como nos comportar nas tentações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar de 3 tentações, né, que Cristo passou. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, a tomar-te pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tu, isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Senhor Deus, meu Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra linda, Pai, já foi pregada. Meu Deus, o Senhor já falou muito conosco nesta noite, usando cada um na palavra, usando cada um no louvor. Meu Deus, na oração, o Senhor tem falado. Meu Deus, a tua palavra jamais volta vazia, Pai. A tua palavra surge feita, Pai. Porque, meu Deus, quando nós colocamos a palavra no coração, é a semente plantada, Senhor. Muito obrigado, Deus. Porque, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos dá a graça. Porque o Senhor diz, Papai, só a tua graça, só a minha graça te basta. Por isso, Pai, somos gratos. Agradecemos ao Senhor pela graça, agradecemos ao Senhor pela misericórdia, agradecemos ao Senhor, Pai, por enviar o teu filho, agradecemos ao Senhor, Pai, por ele ter vencido, agradecemos, Pai, por ele não ter resistido, agradecemos, Pai, por ele ter ido até o fim, agradecemos, Pai, por ele ter ressuscitado, por ele ter ido ao céu e cumprir a promessa que um dia voltar para nos buscar, para estar com ele. Muito obrigado, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder, porque estamos aqui para cultuar o Senhor e ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que fala das tentações de Jesus. E o tema é como fugir das tentações, como suportar as tentações. Antes de ler essa palavra, vamos voltar
antes do contexto, o porquê Jesus foi ser tentado. A palavra fala que João Batista ele estava no deserto pregando, ensinando. É chegado o reino dos céus. É chegado. João Batista vai dizer, como diz Isaías, a voz do que clama no deserto. João Batista ele estava clamando, estava pregando no deserto, mas ele era apenas a voz do que clama. Porque Deus é aquele que estava falando na boca de João Batista, clamando, pregando as almas. Porque João Batista é aquele que estava preparando o caminho daquele que havia de vir após ele. Até no seu nascimento, João Batista ele veio e depois veio Jesus. Quando seu pai Zacarias estava queimando incenso, como era de costume ali no templo, ele queimando incenso, o anjo apareceu em pé à direita dele e ele assustando: não temas, porque Deus ouviu a tua oração. Então, quando Zacarias se assustou, o anjo disse para ele: não temas. Ele disse: Deus ouviu a tua oração, eis que conceberás um filho a tua esposa Isabel, mesmo na velhice. E ali Zacarias duvidando por causa da velhice, e ali ele ficando mudo até que João Batista nascesse. Então João Batista era um pouco mais velho que Jesus. Jesus, após João Batista nascer, ali vai se cumprindo o casamento, o nascimento, resumindo, o nascendo daquelas crianças, crescendo, e ali se cumprindo, aleluia, a palavra do Senhor, e chegando em certas idades, começando a ministrar a palavra de Deus. Eu estou resumindo porque eu só estou voltando atrás aqui para entendermos o momento que Jesus foi tentado. Então João Batista já na sua idade, cumprindo-se a vontade do Pai. E Jesus se aproxima naquele momento. João Batista com multidões. João Batista pregando a chegada do reino de Deus. Raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependemos-nos, porque é chegado o reino dos céus. Ai de um que após mim, eu batizo com a água do arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava falando daquele Jesus Cristo. Quando Jesus aproxima, vem aquele homem. Ele pede para ser batizado. Interessante que João Batista peça: Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Eu não sou digno nem desatar suas alpacas, quer dizer, sandálias. João, para que cumpra a vontade de meu Pai, batiza-me. E a palavra fala que Jesus ele foi batizado. E o céu se abriu e desceu o Espírito Santo em forma de um pombo, em uma forma corpórea, pousando sobre a cabeça de Jesus e dizendo: eis meu filho amado, a qual me deu prazo. Eis meu filho amado, a qual eu tenho prazer. E João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele povo pode contemplar o Filho de Deus. Aquela multidão pode ver Jesus sendo batizado, Jesus sendo elogiado, porque a palavra fala que uma voz bradou-se do céu: eis meu filho amado, a qual eu tenho prazer. E qual é o prazer que nós temos dado para o Senhor? Será que se Deus abrir o céu agora, Ele pode dizer: eis minha filha, eis meu filho amado, a qual eu tenho prazer? Jesus, Deus pode dar isso para ele. Mas Jesus é aquele que não tinha um mancho de pecado. Jesus não se contaminou, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi gerado, aleluia, pelo Espírito Santo vindo do céu, sendo ele o Filho de Deus, o Filho de Deus amado, a qual esteve no ventre de Maria, e não houve contaminação, porque ele veio direto do céu, não foi gerado por um homem aqui na terra. Então, Jesus ele foi batizado, a palavra fala que em seguida, aí que entra, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo tentador.
Então, há momentos que a tentação vai vir na nossa vida, vai ser levada por Deus, pelo Espírito Santo, para sermos tentados pelo tentador. Porque Deus, Ele quer ver, Ele sabe se eu e você vamos suportar a tentação, vencer, mas Ele quer que eu e você conhecemos e vemos a nossa capacidade, se nós podemos vencer. Mas aí entra o outro lado, mas é que Deus vai permitir uma tentação para perder a salvação e cair? A palavra fala, nenhuma tentação não vem senão humana, porque antes Deus coloca a mão para nos dar um escape. Então, quando você estiver sendo tentado, não pense em fugir da forma desistindo, fugir das tentações, mas não recuando da presença do Senhor, fugindo da presença de Deus. A palavra fala, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas a tentação é o momento que Deus quer nos aprovar, é o momento que Deus quer olhar para mim, para você, e achar graça dos nossos olhos. Porque antes Ele vai dar um escape, porque vai ser como Jó. Jó, ele foi tentado, e ele mesmo foi aprovado. Porque Jó, ele não fugiu da presença de Deus, mas permaneceu firme, dizendo, eu sei que o meu Redentor, ele vive para todo sempre. E como que Deus olhava para Jó e dizia, como eu vou abençoar? E ele pôde receber tudo em dobro. Apóstolo Paulo, ele alertou muitas das vezes que Satanás, ele sempre tenta lançar nos ciladas nossa vida, como diz a Bíblia. Aí é que entra como devemos nos comportar nas tentações. No momento que estamos sendo tentados, como nós devemos nos comportar? No livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, fala da tentação de Cristo, que ele foi levado ao deserto. E o Filho de Deus foi tentado. E aí que entra a primeira tentação no livro de Mateus capítulo 4, versículo 13. E chegando-se a ele o tentador, e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos aqui Jesus sendo tentado, porque o diabo, ele sempre vai vir no momento da fraqueza da carne. Ele vai pegar no momento que a carne está mais massacrada. Ele nunca vai vir no primeiro dia. Por que muitos não conseguem vencer o jejum até o fim? Por que muitos não conseguem vencer o propósito até o fim? Porque o diabo, ele espera até no meio. Porque ele sabe que no primeiro dia ele vir, ele vai perder. Porque no primeiro dia do jejum é onde nós estamos mais fortes. Ali naquele momento, não olha nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, somente para frente, somente para Cristo. Já chega no segundo dia, já começa a vir a fraqueza da carne. Então, se nós não resistirmos bem e fortalecer, nós poderemos não suportar e o diabo nos vencer. Mas o diabo, ele vai rodeando. O diabo, ele vai chegar no meio, quase no final, antes de vencer. E assim foi com Cristo. Ele chegou no momento que Jesus estava fragilizado. Estava com a sua carne, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. E ali ele teve, no seu momento humano, ele teve fome. E quando Jesus disse para ele, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora você vê que naquele momento não existia a Bíblia escrita. Existiam os manuscritos. Existia a Torá. Existia o livro de Moisés. Os Pentateucos. Jesus já estava usando a palavra de Deus. Você pode
pode ver aqui que Jesus usou Deuteronômio, capítulo 8. Aí Jesus cita Deuteronômio, capítulo 8, para Satanás, naquele momento que estava tentando ele. E todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardais para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, e te lembras de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, e que tu não conhecias, nem teus pais os conhecias, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, este homem viverá. Aleluia. Onde está o Deuteronômio? Lá no Velho Testamento. Ali a palavra de Deus está dizendo. Aí você vai entender por que o diabo ele sempre usa a palavra de Deus para confrontar. Você viu aqui que Jesus ele usou a palavra de Deus, o livro de Deuteronômio. Já entra a segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque ele está escrito: aos teus anjos dará hora do teu respeito. Então lá tirou nas mãos para que nunca tropece em uma pedra. Aí que entra. Satanás, ele viu. Jesus usou a palavra, o livro de Deuteronômio, para dizer que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem Satanás também usando a palavra contra Jesus. Satanás ele vai lá no Salmo 91, porque os seus olhos é na hora do teu respeito para te guardar de todos os teus caminhos. E aí você vê como que Satanás usa a palavra. Ele tem enganado a muitos. Ele usa a palavra para confrontar. Mas ele, há um erro que ele usando essa palavra que está no livro de Salmos para Jesus. Porque ele cita que aos teus anjos é na hora do teu respeito. Tudo que ele queria que Jesus pulasse no pináculo. Quem não conhece pináculo é aquela parte alta que tem lá em Roma, naquele momento, de, tipo como fosse um apêndice, onde os flecheiros ficavam. Ali naquela ponta ali, onde Jesus foi levado naquele alto. E ali ele queria que Jesus pulasse. Porque se Jesus pulasse, ele estava dizendo que aos teus anjos, Deus enviou a ordem para o parar, para não deixar tropeçar em nenhuma pedra. E onde que entra aí que Satanás errou? Porque jamais aos anjos iria livrar Jesus, se Jesus desobedecesse. Para que Jesus pulasse ali, ele está quebrando a vontade do Pai. Ele está tentando ao Deus. Ele estaria cumprindo a missão do Pai. Então Satanás ele disse: ele vai mandar os anjos para te guardar, mas se Jesus obedecer, no meio de uma desobediência, ele ia cair lá embaixo, não ia acontecer nada de salvamento de anjos. E é isso que acontece com Deus. Satanás ele usa a palavra e muitos caem no braço do inimigo. No terceiro ele diz: novamente levou o diabo ao monte e o alto mostrou de todos os reinos do mundo. E agora diz: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás não fez nada menos do que está acontecendo hoje. É o que a gente vê em muitas igrejas. Muitas doutrinas demoníacas. Há pastores que pegam os versículos isolados para criar algo para a sua própria vontade.
levando ao povo a um conhecimento para que se mantenha a obra cheia. Ela usa doutrinas demoníacas. E é isso que nós temos hoje. Aí de onde você vê que quando esses pastores, esses grandes líderes que levam as pessoas a esse conhecimento de doutrinas satânicas, com quem ele tem aprendido? Ele tem aprendido com aquele Satanás, o professor, a qual ele tentou de tudo para tentar Jesus, porque ele queria que Jesus pulasse. Ele queria que Jesus isse contra a vontade do Pai. Porque ele queria que Jesus ele fosse contra a fé, mas sim tentando. O interessante é que quando nós vemos essa passagem aqui de Jesus sendo tentado, essa passagem aqui que fala, é nos dias de hoje que nós vemos muitos levando para os ministérios, obras, doutrinas satânicas, onde tem ensinado a palavra qual foi alimentado somente a cara, não tem nada a ver, isso pode, isso não tem nada a ver, e as igrejas têm se enchido cada vez mais, é onde muitos vão ficar por trás, querendo soltar, bater na porta e não vai poder entrar, porque Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então Satanás ele queria tirar isso, porque ele sabe que se eu levasse Jesus a ser tentado e ele cair, não ia ser cumprida a vontade de Deus. Satanás ele teria conseguido. Então quando Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Então, nós vemos que o diabo ele não desiste. Quando ele vai, ele volta. Então, o que o diabo queria? Que Jesus fizesse um teste de fé, de fidelidade. E fidelidade com Deus. Porque Deus enviou ele com uma missão. Deus enviou ele para um propósito. Mas o diabo ele veio tentando de todas as formas. Mas Jesus provou para Satanás que não é a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Porque aquele que faz a vontade da sua própria carne, do seu próprio ego, ele cai no cavalo e dá tudo errado. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece, esse é aplaudido no céu e a sua vitória é garantida. Em um momento ali você viu Jesus se exaltar. E eu faço, eu posso. É o que nós vemos hoje. Há muitos pastores, há muitos homens, há muitas mulheres, há homens que dizem, se eu for homem de Deus, Deus vai fazer agora. E não é assim. Porque Deus não está para nos obedecer. Nós é que obedecemos. Muitos querem colocar Deus contra a parede. Se eu sou homem de Deus, esse milagre vai acontecer. E não é assim. Jesus jamais disse, se eu sou o filho de Deus, Jesus repreendia, para trás de mim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra quando sai da boca de Deus, ela alimenta. A palavra quando sai da boca de Deus, ela traz o resultado. Mas quando nós queremos fazer aquilo que é da nossa própria vontade, daquilo que está no desejo do nosso coração, as coisas começam a se desmoronar. Aleluia! E é isso que o diabo quer, porque ele vinha usando a palavra, ele vinha tentando, buscando os textos, e muitos
E naquele dia, não passa desapercebido. E é por isso que fala, como devemos nos comportar diante das tentações. É só nós olharmos para Cristo. Muitas das vezes nós estamos sendo tentados hoje. Quem sabe essa luta que você está passando, nessa prova, essa dificuldade, a porta de emprego que não abre, a porta de emprego que fechou, quem sabe você está sendo tentado. Quem sabe Deus está ali assistindo. Quem sabe o diabo está ali assistindo, juntamente com seus demônios, e Deus juntamente com seus anjos. A palavra fala que Jó foi tentado. Jó foi levado à prova, e os demônios ali em volta assistindo para ver a derrota de Jó. Mas também estava Deus com os anjos, também para ver a vitória de Jó. E hoje nós vemos muitos perdendo bênção, muitos perdendo vitória, porque desistem no meio do caminho. Porque muitos param no meio do caminho. Jesus disse, aquele que venceu todavia dará a vida eterna, e eu os enxugarei as lágrimas, e não haverá mais choro nem pranto, porque com Cristo vai ser alegria para todos sempre, as portas do Cordeiro. Hoje nós seguimos Ele, mas Ele vai nos enviar as portas do Cordeiro para todos sempre, para toda a glória. E nós poderemos dizer, santo, santo é o Senhor, paz na terra, paz na glória, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele morreu, ressuscitou para isso. Para que quando eu e você pecar, Ele é fiel para nos perdoar. Na hora que o tentador vir, Ele está ali para colocar as mãos, para nos dar o escape. Porque Jesus, Ele não desiste. Estou ainda de mim e de você. Há momentos que Deus, Ele pode até deixar de lado, assim como Saul. Porque Deus, Ele vai chamando e a pessoa não quer. Assim como muitos desceram a sepultura. Porque chegou o momento que Deus tirou a mão. E o tentador, o diabo, a morte veio e cefou essas vidas. É por isso que nós estamos vivos até hoje. É porque Deus olhou para mim, para você, olhar de misericórdia, e Ele tem nos guardado. Quanto livramento Deus tem nos dado nesse dia de hoje? Quantos livramentos Deus tem nos dado? Tem dado a minha família, a tua família. Será que nós temos agradecido ao Senhor o nosso levantar? Dizendo, ó Senhor, graças te dou. Porque se Jesus tivesse caído no laço do inimigo, Jesus não teria ressuscitado. Você já parou para pensar se Jesus pula para dizer, eu sou o Cristo? Jesus, eu não iria ressuscitar. Mas Jesus, Ele mostra para mim e para você ficar de olho no momento das tentações, a cilada do inimigo. Porque muitas das vezes Ele vai usar a palavra, porque Ele vem como um anjo de luz para enganar. Ele vem como um leãozinho. Ele veio, aleluia, como aquele anjo com palavras mansas para tentar tragar. Mas depois que ele consegue, Ele mostra as suas garras e aí não tem mais volta. Então, como tem sido o nosso comportamento diante de Deus, diante das tentações? Será que temos vencido? Será que as tentações têm vindo e nós temos suportado? Será que nós podemos olhar para o Senhor e dizer como me sair? Será que fomos aprovados pelo Senhor? Será que Deus pode olhar para mim e para você e dizer, vencer as tentações, a luta tão grande, mas está firme? Há momentos que dá vontade de desistir, de parar. Há momentos que dá vontade de sair correndo. Mas como Pedro diz, para onde iremos? Pedro disse, Jesus, sua palavra é dura. O povo está indo embora.
embora, o povo está indo embora. Jesus disse: quer ir com eles? Para onde irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Uma coisa nós temos que aprender: não é momento de desistir e de parar. Ela pode dormir, a gente pode até falar: eu vou parar, eu vou desistir. Mas é o momento de alegria de Satanás. Mas ele vai ficar triste e sair derrotado. Daí o segundo, porque o Senhor vai dizer: eu não vou desistir, porque aquele que morreu por mim é maior do que tudo. Ele venceu, ressuscitou, eu também vencerei. Porque ele disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. Eis o sal da terra. Por que desistir? Aquele que entrega a vida para Cristo, o mundo não aceita ele mais. Ele não se mistura mais. Ele pode até estar afastado da presença de Deus no mundo, fazendo tudo o que Satanás quer. Mas ele sempre vai ser um diferente ali no meio, não vai ser aceito nunca. Porque sempre vai aparecer eles ali, afastado. Eles ali que adoravam. O inimigo mesmo, essa pessoa estando fazendo a vontade dele, ele vai continuar acusando. Agora você imagina lá no inferno, aquele que pregava, aquele que tirou almas da mão de Satanás, aqueles que curou a enfermidade que Cristo, através da pessoa, ministrou, a pessoa foi curada no nome de Jesus. O diabo todo vai levar essa alma. Se aquilo acusa, a palavra fala, Jesus diz: sois o sal da terra. Por que Jesus diz que somos o sal da terra? Nós sabemos que o sal é para temperar, para dar o sabor ao alimento. Nós somos as almas de Cristo e somos o sal da terra. Por que somos o sal da terra? Porque o sal, ele tempera a carne. O sal, ele não deixa a carne se estragar. O sal, ele não deixa a carne apodrecer. O sal, ele mantém a carne conservada. Por isso que Jesus diz que eu e você somos o sal da terra. Porque se nós não somos o sal, a nossa carne tomaria conta. Porque o sal, ele tempera a nossa carne e a carne fica fraca. A carne, ela não pode passar por cima. Porque o sal, ele vem para temperar e manter a carne no lugar dela. Porque o sal, se ele não tiver na carne apodrece. A carne não presta. A carne se estraga. O sal, ele vem para temperar. E o sal que sou eu e você, esse sal, ele tem temperado a terra. Porque a partir do dia que a igreja sair dessa terra, tirou-se o tempero, tirou-se o sal, e aí vai ficar somente a carne estragada, carne podre, carne ruim, carne que vai perder as narinas de Deus, porque o Espírito Santo será tirado juntamente com a igreja do sal desta terra. É por isso que o anticristo ainda não se manifestou. Muitos até creem. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Muitos até creem que é porque o Espírito Santo ainda não foi tirado. E eu creio porque a igreja ainda está nessa terra. Porque se a igreja ainda está, o Espírito Santo ainda vai estar. A palavra fala que o dia que a igreja for arrebatada, for levada, o Espírito Santo também vai voltar para Deus. E aí esse mundo vai ficar a grande tribulação em 7 anos. Aqueles que não entregaram a vida para Cristo vão passar por aquela grande tribulação, a qual a igreja depois do milênio vai voltar para Cristo. Jesus num grande cavalo branco e todos com ele. O sal será tirado desta terra. E aí a terra ficará destemperada. Aí quando nós olhamos, às vezes nós olhamos para nós mesmos, damos poucos valor em nós mesmos.
Por isso a Bíblia fala: ai de quem tocar na menina dos meus olhos, porque somos valorosos. Por isso a palavra fala: varões valorosos, mulheres virtuosas, quem o achará? Porque somos importantes para Deus. A palavra fala que olhar para as aves do céu não vale mais voz do que elas. É por isso que Cristo foi e morreu em nosso lugar, para que um dia nós possamos estar com Ele. No livro de Apocalipse fala que quando a igreja for tirada dessa terra, aí vai se manifestar o anticristo. Que aí onde entra a marca da besta, a igreja já estará com Cristo. E aqueles que não adoraram a besta nas suas testas, nas mãos direitas, este se encontrará a segunda chance. Mas o momento é agora. A palavra fala: bem-aventurado é aquele que tem chance na primeira ressurreição. Porque não vai ser fácil salvar na grande tribulação. Seu Espírito Santo, o Espírito Santo, muitos que até estão na presença de Deus desanimam, o Espírito Santo vem tocando no Pai. Agora imagine o seu Espírito Santo, porque Davi dizia: Senhor, não afaste de mim a tua presença, porque sem a presença de Deus, uma pessoa será uma pessoa outra, vazia, sem sentir nada, porque é o Espírito Santo que liga a igreja com Cristo. É o Espírito Santo que nos faz sentir a presença de Deus. Porque o homem sem a presença de Deus não é nada. É por isso que Jesus foi tentado, para que ele desista, para que ele pare, para que ele perde, para que ele não cumpra a vontade de Deus. Porque se ele cai na cidade de Satanás, assim como muitos caem. José foi o que foi tentado, mas ele fugiu. José ele fugiu da mulher de Potifar, fugindo da tentação, porque se ele fica, ele cairia. E aí não cumpriria a vontade de Deus na vida dele. Então Deus quer que nós sejamos como José. Não desistir. A tentação ela pode vir, mas ela vai te fortalecer. Você pode estar passando a luta, passando no deserto. Mas a primeira coisa que o deserto é a escola do cristão. É ali que nós vamos ser aprovados. É no deserto, é no final do Deus olhar. Essa minha serva, meu servo está aprovado. Eu estou vindo para minha casa, melhorar. Não estou olhando dificuldade, não estou olhando luta, não estou olhando filho, não estou olhando filho, não estou olhando esposa, não parente, mas está indo buscar a minha presença. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando da sua casa. Por isso a palavra fala: buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. A partir do momento que você está cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando da sua. A partir do momento que você foi no monte, Deus está cuidando da tua casa. Não tem, eu estou aqui, tem que estar acontecendo lá, não preocupa que lá Deus está falando. Somos o povo de Deus, somos chamados por Deus, a qual Deus nos dá livramento, a qual Deus tem guardado a nossa vida, a nossa família. Quem sabe você tem um parente seu que está até em outro estado, longe, na tua oração, o que Deus está guardando lá? Deus está dando livramento. A palavra fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. A partir do momento que eu estou com Cristo, você está com Cristo, você está debaixo das asas do Onipotente. Porque que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, como a galinha guarda o seu pintinho debaixo das asas, eu também queria guardar. Jesus estava dizendo para Jerusalém que havia rejeitado. No livro de Salmo também fala: a sombra do Onipotente descansará debaixo das tuas asas, estareis seguro. Por que você está temendo? Por que você teme? Se o que está comigo está com você é maior. Senhor, eles que o exército é grande demais, está com espada e está ali nos mortos. Eles exigem assim: Senhor, abre os olhos do moço para que veja que o que está conosco é maior do que está com eles. Deus abriu os olhos de Geazi viu multidões, legiões de exércitos celestiais
lados. Por que você está perdendo? Se o que está contigo é maior, se o que está contigo não teve ninguém que arrancou o trono, se o que está contigo foi ele que expulsou de lá aquele que é o ditador que tentou Cristo, talvez ele pode ser mais forte que eu e você. No corpo físico não iremos vencer, mas Cristo diz: você, mulher, você homem não vence sozinho, mas comigo você vence, porque comigo você é mais do que vencedor. Você é vencedora, porque pode vir demônio, pode vir legião, mas Cristo está contigo, você vai pisar na cabeça dele. É por isso que Satanás te odeia. Satanás não gosta de você, porque você tem uma casa, porque você tem um carro, porque você tem um lote, porque você tem um trabalho bom. Ele te odeia. Porque quando não pode tocar no filho, não pode tocar no pai, toca no filho. Olha para você que como uma pessoa quer te atingir, uma pessoa que na terra humana tem ira de você, muitas vezes ela não consegue te atingir, mas vai tocar no seu filho e na sua filha. Quem sabe com palavras, quem sabe com olhares, olha no seu coração, mais vai doer. Que talvez se der um tapa na sua cara, não vai doer tanto que vai tocar no filho seu. Que é como a galinha protege os pintinhos. Você pode bater que com pau, com pedra, ela não fede, morre, mas protege os seus pintinhos. E é por isso que Satanás tem ira de mim e de você. Porque ele não pode tocar no Pai Celestial. Ele quer tocar em mim e tocar em você. Porque ele sabe se tocar em você, dói o coração de Deus. Ele sabe que se ele me magoar, te magoar, está magoando o coração do Pai. Ele sabe que se você estiver triste, Deus também entristece. Ele sabe que quando as suas lágrimas caem no chão, Deus envia os anjos para parar as suas lágrimas e elevar até o trono de Deus. E esse Deus é o único que sabe interpretar as suas lágrimas. Porque quando você chora, você faz a pedir, as suas lágrimas caem no chão, Deus ele pega as suas lágrimas e traduz no teu pedido, realiza o teu desejo, conforme a vontade dele. É por isso que Satanás te odeia. Porque ele falou: eis que subirei ao céu, acima do trono de Deus andarei o trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus vira e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aquilo que ele queria ter, ele não pode, nunca vai poder. E eu e você podemos, e pode, e somos semelhante ao Altíssimo. Porque quem disse é Deus. Quem sabe Deus disse isso? Até mesmo para provocar um ciúme, né? Porque Satanás é aquele que queria aquilo que não podia, queria tocar onde não podia, sabendo que ele é provedor, mas aprenda uma coisa: ele nunca vai desistir. É igual eu ouvi um testemunho, perguntaram para o demônio: você sabe que você perdeu, que você não vai vencer, que Cristo é vencedor, que você nunca vai vencer, que você já está condenado. O diabo virou: eu sei que eu nunca vou vencer ele, eu sei que eu já perdi, eu sei que eu já estou condenado, mas eu vou lutar até o fim. Ele não vai desistir, porque cada vez que ele lutar, é uma alma que ele ganha. Porque assim ele já está condenado, ele sabe que a palavra de Deus não volta atrás, porque ele esteve com Deus. Ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, quanto mais ele puder levar para ele, melhor. Porque ele sabe, ele tirando uma alma de Deus, toca o coração de Deus. Mas tudo que Deus quer, isso depende de mim e de você. Não é uma luta que vai nos parar. Não é a prova que vai nos parar. Não é Satanás que vai nos parar. Porque o céu é tomado por força. Deus está levando a muitos. Há muitos que já se foram. Está podendo regozijar a paz. Esperando só o momento do tribunal de Cristo para receber os seus galardões. Será qual será o nosso dia? Será que amanhã nós vamos amanhecer com vida? Quantos artistas famosos aí morreram sem a presença de Deus? E eles dizem ainda que mais uma estrela que brilhou no céu.
Será que viria mesmo? Então, será que você já parou para imaginar como que Deus vê os salvos na terra? O sal. Será como que Deus vê a humanidade, a igreja, no meio do mundo inteiro, um monte de pessoas? Como que Deus separa cada um ali com o olho dele vindo a separação? Você já parou para pensar? Como que você é no meio dos ímpios? Como que você é no meio daqueles que não são salvos? Tiver 1 milhão de pessoas e tiver 500 pessoas no meio ali, como que são identificados por Deus e pelo diabo? A palavra fala, Jesus diz: eu sou a luz desse mundo, vós sois a luz deste mundo. O cristão, ele brilha, ele carrega a presença. Então, quando Deus olha para a terra, ele vê os salvos brilhando, e os que não são salvos se brilham. É a mesma coisa de você ver a pessoa que hoje é cristão, servo do Senhor, amanhã já não está mais na presença de Deus, o brilho sai. Você já não pode mais ver o brilho no rosto dessa pessoa. Você chega até falar para o não perder o brilho. Já não se vê mais a presença de Deus. Moisés, quando ele desceu no monte, a palavra fala que eles jogaram a toalha no rosto de Moisés, porque a presença de Deus era tão forte. O brilho no rosto de Moisés, eles não suportavam. E assim sou eu e você. Carregamos a presença, o brilho e o perfume de Cristo. É por isso que Cristo resistiu às tentações, por mim e por você, para que você fosse nos salvos, para que você, no momento mais difícil, olhar assim: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou parar. Porque Jesus diz: eu venci o mundo. Será que está tão pronto e vamos desistir? Será que podemos chegar naquele momento lá? Ouvi Jesus dizer: vinde bendito meu Pai, recebei por herança aquilo que foi nos preparado desde a fundação, foste fiel no pouco, no muito colocarei. E naquele momento ali, o que ele vai me dizer? Aquele já foi entrou salvo, agora é a minha vez. Então não vamos desistir não. Jesus não desistiu. Jesus foi até o fim. O tentador, ele vem. Ele vai me tentar, ele vai te tentar, ele vai colocar o marido, ele vai colocar o filho, ele vai colocar o vizinho, vai te tentar, vai usar. Mas você vai sorrir e dizer: ei, Satanás, aqui não. Aqui você não vai achar brecha, porque ele me chamou para Cristo. Você pode tentar contra a minha vida, mas eu te abençoo em nome de Jesus. Na minha casa vai tudo bem. Se como aquela mulher samaritana diz: e como vai? Está tudo bem. Meu filho morto. Está tudo bem. Tudo vai bem. Quando você profetiza, Deus está assinando a vitória na tua casa. Profetizou. É o poder em profetizar. Nunca vamos faltar vitória. Vamos parar com isso, dizer: está errado, está ruim, não fala a cabeça, está bom, está bonito, vai dar certo, já consegui. A palavra fala tanto de lugares grandes que recebeis. Então, antes de você receber, profetiza. Porque antes de você sonhar, Deus sonhou primeiro. Porque antes de você receber, Deus já preparou. Seja profeta na sua casa, seja profetiza na sua casa. O feijão acabou, vai ter amanhã. O arroz acabou, está chegando. Não sei de onde vai vir, nem que caia do céu. O emprego, eu não sei de onde vai vir, nem que abra uma porta aqui do lado daqui de casa. Mas eu profetizo a vitória da minha vida. Derrotar é o diabo, perder ele, e esse é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloca de pé, irmão. Jesus, glória a Deus.